que é consultora em aleitamento materno? Né? Eu posso me denominar consultora em aleitamento materno quando eu faço um curso de consultoria? Então, primeiro vamos entender o que é consultoria. Qual é a definição da palavra consultoria? É uma atividade profissional onde você dá um diagnóstico e propõe soluções para aquele problema específico. E na amamentação a gente faz isso, a gente faz um diagnóstico e propõe soluções para que a gente possa resolver aqueles problemas. Então, muitas vezes a gente vai pedir ajuda para um profissional da área, um profissional mais experiente. Isso serve em muitos grupos de WhatsApp que a gente tem de consultoras. Então, eu mesmo já cansei de pedir ajuda para as pessoas. A gente tem um grupo fechado de consultoras onde a gente pede ajuda. Olha, eu tô com um caso aqui, me ajuda. Tô com um caso aqui, me ajuda. Pessoas mais experientes ou até que passaram por aquele caso e conseguiram conduzir de uma forma legal. Ou outros profissionais, por exemplo, um osteopata, um pediatra, uma físio, uma fono, psicólogo. Então, às vezes, a gente precisa de uma equipe multi para ajudar essa mãe neste momento. E na minha opinião, não é problema nenhum a gente falar, olha, eu não tô dando conta, eu preciso de pedir ajuda para um outro profissional para poder te ajudar. Então, ela tinha a experiência, o conhecimento e a vocação. Então, ela ajudava essas mães. Isso é um pouco da história, a gente vê, né, das parteiras, como que era feito isso antes. E o papel da consultora hoje, como que é, né? Então, o papel da consultora, ela vai avaliar. Então, essa profissional, ela vai fazer uma avaliação da dupla, mãe e bebê, em alguns aspectos, né? Quais são esses aspectos? Emocional, fisiológico, anatômico e sociocultural. Então, esses aspectos são muito importantes para uma tomada de decisão. E qual é o papel da consultora de aleitamento materno? Prevenir, reconhecer as dificuldades, tentar resolver as dificuldades, tá? E assim, gente, isso em conjunto com a mãe, com os familiares, o que é melhor para aquela mãe naquele momento, o que ela quer naquele momento. Então, quando eu comecei a fazer consultoria, na casa da mãe, eu sempre pensava assim, se ela me chamou aqui é porque ela quer amamentar. Não. Às vezes ela não quer. Às vezes ela quer tirar na bomba e na mamadeira. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Ela quer um auxílio. E eu tô aqui pra isso. Então, gente, se despir, ficar pelada de qualquer tipo de preconceito. Qualquer tipo de preconceito. Então, assim, amamentar é muito mais do que o peito numa boca. É muito mais do que isso, muito mais do que isso. Então, se despir de qualquer tipo de preconceito. Então, a Bianca fala muito de quando a gente vai chegar na casa de uma mãe, a gente tem que ir vazia. E aquela mãe que vai completar a gente. E eu acho muito legal isso, porque quando eu toco a campanha na casa de alguém, me dá um frio na barriga, eu falo, ai meu Deus, me ajuda. Porque eu não sei o que eu vou encontrar ali. Entendeu? Então eu vou vazia e eu toco a campainha e falo, vamos lá. Que eu tô chegando ali num terreno desconhecido. Eu não sei o que tá me esperando ali, né? E aí eu tento, a cada dia, eu faço uma atividade, um exercício de cada dia mais despida, e eu deixo essa mãe me completar. Eu deixo essa mãe me preencher. Porque é a história dela, não é a história. Eu não tô construindo uma história pra ela. Ela tá construindo a história dela. Então, ela vai me encher, ela vai me preencher com as informações que ela vai me dar, com a história dela, com o parto dela, com a amamentação dela, com o filho dela. Não tô brava, eu falo assim. E com isso, a gente vai apoiar as decisões da mãe e ajudar. Então, assim, quando eu chego numa casa e eu vejo uma mãe que fala pra mim assim, olha, eu não quero saber desse negócio de livre demanda, tá? A livre demanda pra mim não dá, eu preciso dormir, que se eu não dormir eu fico com a minha sanidade mental descontrolada. Eu vou falar pra ela, tudo bem. Então eu explico pra ela o que é livre demanda, explico pra essa mãe as consequências da não livre demanda, e aí é uma opção dela fazer ou não. Tá? Então, a gente vai sempre explicar para a mãe as consequências do não fazer tal coisa e fazer outra. Quem vai arcar com as consequências ou não é a mãe.
tá? Porque, mais uma vez, a história é dela, o filho é dela, o peito é dela, o corpo é dela, tá? Então eu tô lá pra falar o quê pra ela? Pra falar do que eu sei, do que eu estudei, do que eu vivencio, do que eu ouço, do que eu vejo, e pra ouvir dela também, né? Então ela fala pra mim, Kátia, não dá livre demanda, não dá. Eu falo, tudo bem, a livre demanda é isso, a gente faz assim. Se não dá pra gente fazer assim, vamos fazer assado. Só que as consequências são essas e essas. Tudo bem? Tudo bem. Então, vamos lá. Qual que é a vantagem de ter uma consultora de aleitamento materno? Na minha opinião, são inúmeras vantagens. Porque a gente tem muita dúvida no aleitamento materno. Muita! Então, uma consultora, ela vai pegar na sua mão e vai ajudar você a caminhar por esse caminho tão espinhoso, tão tortuoso. Consultora de aleitamento materno não é luxo, tá? Assim como um pediatra não é luxo, assim como um obstetra não é luxo. Uma consultora de aleitamento materno é um profissional como qualquer outro dentro da equipe multidisciplinar para ajudar essa mãe. Assim como um psicólogo não é luxo. A profissão de consultora de aleitamento materno no Brasil não é regulamentada. Por que não é regulamentada ainda? Porque não tem um conselho que responda por essas profissionais. Por exemplo, o COREN é o Conselho Regional de Enfermagem, onde o COREN responde pelos profissionais de enfermagem. Então, o COREN ele tem um código de ética, onde o enfermeiro pode ou não pode fazer algumas coisas. Muitas coisas, na verdade. As consultoras de aleitamento materno não têm um conselho ainda. O que existe hoje no Brasil é uma prova, que ela é uma prova de uma instituição americana, e você pode fazer essa prova, e se você conseguir alcançar o score, né, a quantidade de pontos, você vai ser reconhecido como uma consultora internacional. Então, um pouco sobre a história do aleitamento materno no mundo. Nos Estados Unidos, o aleitamento materno começou a surgir com mais força na década de 80. Então, no Brasil, começou na década de 90 com a doutora Elza Regina. Ela é médica, pediatra, e ela foi a primeira pessoa no Brasil a ter essa certificação internacional. Então, eu quero ser uma consultora de aleitamento materno. Como que eu faço? Estude. Você tem que gostar muito do assunto, claro, né? Tem que ter uma vocação, assim, gostar muito do assunto, porque você vai estudar muito, tá? Faça cursos, eu gosto muito do curso da Bianca, que eu sempre falei no outro vídeo, sempre falo dela, eu gosto muito de como ela aborda os temas. E vai estudando, e vai se envolvendo no assunto, visite rodas, visite casas. Tem também um trabalho de supervisão. Como que é a supervisão? A supervisão, você vai acompanhar essa consultora nas visitas e vai ser uma observadora. Você vai observar como que ela conduz, como que ela fala, como que ela toca, como que ela faz. É uma observação, não é um estágio supervisionado, porque você não vai atuar, tá? Você vai só observar. Eu já fiz isso com 2 pessoas, com 2 consultoras, e foi bem legal, tá? Eu acredito que elas tenham gostado. E isso vou começar a fazer também outras vezes. Eu fiz também com a Kelly, lá da Lumos. A Kelly, quando eu fazia com ela, a gente não tinha um bebê. Eu ia lá pra gente conversar e discutir casos, porque o horário que eu conseguia isso era à noite. E à noite não tinha os bebês, né? Mas lá na Lumos tem também essa supervisão, é bem legal. Eu acho que lá é tipo um estágio supervisionado. Acho que você pode atuar, não sei direito. Eu vou deixar o link aqui, aí vocês entram em contato com a Kelly, lá com a Vânia, falem com elas. Eu não fiz ainda lá na Lumos, mas eu tenho uma amiga que faz e ela tá adorando. E é isso, gente. A gente tem que se envolver com o tema, né? Estudar e se envolver. Cada dia você vai aprendendo um pouco mais. Então é isso, gente. Espero que vocês gostem do vídeo. Compartilhem, curtem. Deixe seu comentário aqui embaixo, tá? E é isso. Um beijo. Tchau, tchau.